Inclusão, educação e deficiência física no ensino superior. Estamos longe de sermos uma sociedade mais fraterna e inclusiva? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a mais um episódio do Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Com este tema extremamente necessário e importante, damos início aos nossos debates de hoje. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje temos o prazer, a honra, a dádiva de receber uma entrevistada ilustre que será agora apresentada por Bel. Bel, por favor. Maíne Costa Cerqueira, ela é fisioterapeuta, especialista em psicopedagogia pela Escola Baiana de Medicina de Saúde Pública, mestre em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Seja bem-vinda, Maíne. E o mais importante, desculpe, Maíne, o mais importante de tudo, torcedora do Esporte Clube Bahia, o Esquadrão de Aço. Saudações tricolores, minha querida amiga. A palavra e a bola estão com você. Gente, eu queria iniciar agradecendo pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo interessante sobre o tema, que tem muito a ver com a minha trajetória também, porque eu sou uma pessoa com deficiência, já salientando que a gente não usa o termo deficiente mais, porque é uma caracterização da pessoa e isso não é o que é utilizado hoje em dia no direito social da deficiência. E aí a gente usa a pessoa com deficiência, que é o lugar que eu me encontro. Então, esse tema para além do meu tema de estudo, é o meu tema de vida. Antes de Bel fazer a primeira pergunta, eu só gostaria de agradecer a disponibilidade de Mai. Permita chamá-la de Mai. Eu gostaria de agradecer a sua atividade, toda a sua simpatia, todo o tempo que você está dedicando para estar aqui conosco. É um tema de extrema necessidade. O capacitismo é algo contra o que a gente tem que lutar, né? É uma das grandes e necessárias pautas do mundo, sobretudo do nosso país. Então, eu agradeço por estar aqui trazendo os apontamentos necessários. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas os esclarecimentos necessários a respeito do tema. Então, obrigado, Mai, por estar aqui conosco, nos agraciar com toda a sua genialidade e sua simpatia, com esse sorriso incrível que você tem. Maíne, considerando que a gente passou e ainda está numa pandemia, né, que a gente vivenciou aí um bom período de afastamento, de isolamento social, quando a gente observa o histórico, né, de alunos universitários e como as universidades estão indo à bancarrota, elas estão passando por verdadeiras dificuldades financeiras, as privadas e as públicas estão com dificuldade de receber, né, o numerário do ente público. E esse período aí de ensino à distância, isso facilitou de alguma forma para as pessoas com deficiência ou dificultou? Porque o que a gente ouve muito é sobre evasão escolar. Isso teve alguma influência? Tem alguma política pública nesse período que tenha tido algum efeito relevante de manutenção ou de inclusão mesmo, né, das pessoas nas universidades? Falando do meu contexto, né, que é a UFRB, que é a Universidade Federal, e não sei se vocês sabem, ela é a Universidade do Recôncavo da Bahia, ela é a sede dela é Cruz das Almas, e eu atuo no campus de Feira de Santana. Durante a pandemia, no início, suspenderam as aulas e não teve nada a fazer. E aos poucos a gente foi adaptando, criando um calendário suplementar. O grande problema do contexto da universidade é que ela tem um padrão de estudantes de nível bem baixo de renda. Então, não adiantava ter aulas remota se o estudante ele não tinha acesso à internet, ele não tinha acesso ao computador. Muita gente mora nos interiores, assim, bem interiorzinho da Bahia. Então, realmente não tem acesso a sinal de internet. Então, dificultou bastante
nesse sentido para todos os estudantes. No contexto dos estudantes da ciência, eu acredito que tenha sido mais ou menos o mesmo nível, porque assim, a minha pesquisa foi durante a pandemia. No intuito era entrevistar um grupo de estudantes da ciência e desse grupo que eu selecionei, metade deles trancou seus cursos por falta de acesso à universidade, à internet, na verdade. Porque as aulas foram online, a universidade, inclusive, disponibilizou notebooks para um grupo de alunos reduzido, porque a gente teve um corte de verba, como você disse, absurdo. Então, a universidade utilizou uma verba que já estava no orçamento para compra de notebook, para que os alunos pudessem ter o computador para assistir aula. Só que isso foi através de edital, foi um número super reduzido. Então, assim, no edital tinha vaga para pessoa com deficiência, mas era uma vaga, duas. Então, falando do grupo específico que eu me propus a fazer, que era objeto da pesquisa, ele foi bem diminuído por conta da pandemia. Então, eu acredito que a pandemia tenha aumentado o índice de evasão por conta disso. Claro que a gente pensa o quê? Sou aluno com deficiência física, por ele não precisar sair de casa, pode ser que facilite a presença dele na instituição. Nem sempre isso acontece, nem sempre essa mais. Por quê? Porque apesar da deficiência física a gente associar logo à cadeirante, não é só isso. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de curtir e seguir a gente. Deixe seu comentário para que o YouTube entenda que você gostaria de ver mais desse tipo de conteúdo. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Então, cada pessoa com deficiência, ela tem o seu contexto. Usando como exemplo o meu caso, eu tive paralisia cerebral quando nasci, fiquei com sequelas motoras, não impedem de andar, de correr, de pular, exceto quando eu tô com preguiça. Aí eu realmente não faço. Mas, pra mim, eu não tenho esse problema de estar nos lugares. Só que existem outras pessoas com o mesmo diagnóstico que já têm uma dificuldade muito maior de locomoção, cognitiva. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso específico. Então, eu acredito que a pandemia influenciou absurdamente na evasão nesse sentido, de que o aluno não tinha acesso à taxa à permanência, o que aumentasse a permanência simbólica dele na universidade. Aqui, a permanência simbólica é aquela parte de bens materiais, do que ele precisa para estar na universidade. Isso é nesse sentido. E, falando das políticas, foi o que eu falei, que a universidade teve o edital, foi uma iniciativa da universidade, não foi do governo federal. A gente não teve verba de pandemia, não teve isso. A verdade, a gente é do governo federal, mas não teve. E aí, a universidade teve esse edital de disponibilização de notebooks de celular, de notebook e celular. Mas não resolvia o problema da internet. Porque no campus, o aluno tem internet e consegue utilizar. Mas na casa dele ele não tem. Então, assim, resolveu um problema em partes, mas não resolveu todo. E aí, de fato, teve bastante evasão. Só para complementar, no Estatuto da pessoa com deficiência, é considerado deficiente físico aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As barreiras, elas podem ser urbanísticas, de transporte, elas podem ser cognitivas, não é isso? Então, é só para a gente poder contextualizar melhor, né, do que a gente está falando. O conceito, de fato, é isso que Bel leu. Inclusive, eu usei ele na minha dissertação, que é o conceito de pessoa com deficiência física, que é basicamente o que a gente já falou aqui, né?
a pessoa tem um entendimento, mas a barreira influencia na vivência dela no ambiente. E as barreiras, elas podem ser, como ela falou, urbanísticas, elas podem ser comunicacionais, elas podem ser de acessibilidade, tudo que influencia no contexto da vida social da pessoa, tudo que impede que ela tenha uma vida social plena em todos os seus contextos. Me parece que a dificuldade das pessoas com deficiência, no momento em que nasce, a gente não tem uma cultura de acessibilidade, né? Que nos permita estabelecer uma sociedade sem barreiras ou minimizar o máximo possível, né? Para que a gente tenha essa igualdade mais próxima do que preconiza a Constituição, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, o que me parece que é bem complicado é que já é toda uma trajetória antes do ensino superior de dificuldades, de falta de acessibilidade, de falta de investimentos em políticas públicas. E quando a gente chega no ensino superior, que a gente tem a possibilidade, inclusive, de forma mais concreta, né, de formar profissionais que têm a possibilidade de contribuir para uma mudança de realidade, assim, através de profissões que nas mais várias áreas, né, não só do ponto de vista de representação de pessoas com deficiência nesses espaços, mas também de fomentar uma consciência crítica na sociedade, através de espaços de poder e de influência profissional. As pessoas esquecem que essas pessoas estão ocupando, né, o ensino, e a gente não tem políticas públicas a esse respeito. Acho que uma questão é por ser minorias mesmo. Eu não sei, realmente uma questão minha de ignorância, qual é o percentual de pessoas com deficiência, porque as deficiências são muito variadas, né? Então, acho também que não é uma minoria tão pequena assim, acho que tem uma quantidade até expressiva, mas que fosse pouquíssimas, não é essa a discussão, e a gente precisa dizer isso num podcast jurídico, todos têm direito, né, humanos reconhecidos, e superar essas barreiras que são sociais também, né, é muito importante para efetivar os direitos das pessoas, e a gente precisa compreender que quando isso não acontece, a gente cria dificuldades, às vezes, intransponíveis. Eu acho que é o que Maíne está dizendo aqui. Poxa, tive toda uma dificuldade, todo um desafio muito maior do que qualquer outro estudante tem, pela minha condição de deficiente, de ocupar os espaços. E aí, no ensino superior, novamente, que a gente espera, né, por ser nível superior, uma faculdade pública, investimento, porque na avaliação do Plano Nacional de Educação, o ensino superior, ele está com boa avaliação em relação aos itens que são avaliados. Educação básica é que tá bem complicada a situação, né? A gente não atingiu as metas mínimas. Agora, em relação ao ensino superior, no que diz respeito à acessibilidade, a gente continua penando, e isso é dramático, porque a gente não tem perspectiva de melhora, e o tema do podcast é, inclusive, a evasão desses estudantes. Então, a gente precisa discutir esse tema mesmo, agradecer a Maíne a possibilidade dela estar falando. Aí, Maíne, eu não sei se é possível você falar, a gente está colocando aqui um quadro, né, bem complicado. Mas o que é que você acredita, assim, que a gente poderia, além de uma cultura, né, de investir na educação e direitos humanos e numa cultura de acessibilidade para as pessoas se solidarizarem, a gente buscar também mais investimentos. Mas o que é que a gente poderia fazer, assim, talvez, para melhorar esse quadro, na sua opinião? Para falar disso, eu vou me utilizar como exemplo, né? Que de fato eu tenho como especialista em lugar de fala para poder, de fato, contextualizar o que eu estou querendo dizer. Eu estudei na universidade privada, na época, apesar dessa cara de novinho, eu tenho 32 anos. Quase 33, semana que vem no aniversário da sexta. Gente, conta depois qual é o segredo, porque, pelo amor de Deus, muito colágeno. Estresse! Lágrimas de ódio. Lágrimas de ódio, suor, revolta, tudo isso. Mas eu estudei há 10 anos atrás, na universidade privada, e eu imaginei que encontraria um contexto totalmente acessível a mim por ser universidade privada. Eu não escolhi por isso, mas foi um dos fatores, porque, assim, apesar de eu morar em Salvador, eu sempre tive um círculo de convívio muito pequeno, muito restrito. Então, eu não estava acostumada a uma UF daqui
sempre foi um mundo de universidade. E, além disso, o curso que eu queria não tinha na UFBA. Então, eu mudei de cidade e fui estudar em Cachoeira, na universidade que ela é... Eu posso falar o nome dela, não é antiético, não tem problema. Foi a Faculdade Adventista da Bahia. Ela é referência no curso de fisioterapia, é uma das melhores da Bahia. Ela tem um histórico muito longo de sucesso. E lá eu entrei achando que teria todo esse contexto de só que não teve, não existiam políticas para favorecer a minha permanência, que é o que a gente pensa. A gente tem que pensar no estudante pedaçista. A gente estaria por duas frentes: o acesso e a permanência. O acesso, as políticas já cobre, porque tem a lei de cotas, ele tem o percentual de vagas dele, contribui para que ele consiga acessar. Mas a partir do momento que ele entra, como ele permanece? O que a universidade faz para que ele continue estudando, que ele não desista, que é o grande tema, né, que vocês querem, só que o tema hoje do podcast. Então, quando eu entrei, não existia nenhuma das políticas que surgiram, se eu não me engano, depois de 2013, a lei de acessibilidade é de 2015, a lei de... Tem uma das leis aqui, agora eu não lembro o nome, mas uma delas se fala sobre o que a universidade ela tem que promover no Instituto da Ciência para que ela continue na universidade. É uma de 2018, eu não me recordo agora o nome dela, mas é de 2018. Então, tudo isso surgiu depois que eu formei. Então, assim, a minha trajetória foi super conturbada, foi o tempo inteiro com aquele sentimento: por que eu tô aqui? Por que eu não desisto? Por que eu não vou fazer outra coisa? Mas, apesar de tudo isso, que é o que eu tento sempre agora falar, depois de anos de sofrimento mental, é que é uma trajetória que, apesar de todos os percalços, foi uma trajetória de sucesso, que eu formei, recebi treino e todo aquele tiro de destaque na formatura e tudo mais. Então, assim, no meu caso, óbvio que eu tenho uma estrutura de família que facilita a minha permanência, que eu tenho um nível social diferente, eu tenho acesso a coisas que as políticas não me dão, mas eu tenho acesso. Então, tudo isso contribui para que eu permaneça. Pensando no estudante agora, da UFRD, por exemplo, que é o meu contexto. A universidade, ela tenta abarcar coisas que ela não tem como suportar com tantos meios. Porque, assim, a verba que existia para a Secretaria de Inclusão, ela foi cortada. Então, não existe mais. Então, só isso daí já é um grande parâmetro a ser observado. Mas, para além disso, a gente tem que pensar na própria consciência de cada um. Uma reeducação é um termo que na orientadora fala muito, que é a autoeducação. A gente precisa fazer um exercício de entender que todo mundo tem direito de estar onde quer que ele queira. Então, o estudante precisa de um olhar que seja voltado para a necessidade que ele tem. Se eu preciso que uma rampa seja totalmente lisa, até que eu não estou trapézio, eu preciso que alguém me pergunte: essa rampa tá boa para você? Você precisa de quê? O que é que você precisa para conseguir fazer essa prova? Que é o que não existe até hoje. Eu formei já tem 10 anos, eu concluí o mestrado, entrevistei pessoas, fiz a mesma pergunta e todo mundo me diz a mesma coisa. Ninguém sabe o que eu preciso, que ninguém me pergunta. E era justamente isso que eu queria fazer na minha pesquisa. Eu queria que o estudante fosse protagonista daquele estudo, que existe inúmeros estudos. Fala da deficiência, fala do papel do professor, fala até do papel da família. Mas o que eu, enquanto professor da deficiência, quero? O que eu preciso? Porque ninguém nunca pergunta. Da escola até o mestrado, eu nunca ouvi essa pergunta. E olha que eu fiz o mestrado em inclusão. Então, a minha
linha de raciocínio é justamente essa. De fato, a gente tem uma sociedade que tem um modelo médico ainda na cabeça de que aquela pessoa ela tem uma doença, aquela pessoa ela não consegue atingir o que é esperado, que ela não está dentro do padrão. De fato, a gente ainda tem muito isso na mente, não só para a pessoa com deficiência, para todo tipo de diferença, inclusive. Qualquer ela seja de cor, do que for. Porém, a pessoa com deficiência ela está estigmatizada no papel de incapaz. Ela não consegue, ela não pode. Inúmeras vezes eu escuto isso enquanto servidora também. Então, eu acho o meu grande ponto, o que eu queria dizer com tudo isso é que a gente precisa de uma troca, de uma comunicação direta e objetiva com a pessoa com deficiência para que ela explicite o que ela quer, o que ela necessita ou não, que às vezes ela também não quer. Não necessita de nada específico, só que você dê o espaço para que ela esteja naquele lugar, e aí a gente vai conseguir, aos poucos, tornar a sociedade acessível para todos. Pronto, bacana. Mai, eu queria fazer uma pergunta. É o seu campo de pesquisa, o seu campo de investigação. Só relembrando que Maine é mestra, a linha de pesquisa dela foi justamente essa, me corrija, Mai, por favor, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no ensino superior, é isso? É. Pronto. Então, nessa perspectiva, eu queria te fazer uma pergunta que é mais objetiva e mais prática para quem está no ensino superior, para a pessoa com deficiência que esteja no ensino superior, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista de tudo o que existe, quais os instrumentos, o que é que existe de política pública e de instrumento mesmo, objetivamente falando, que um aluno que esteja no ensino superior, um aluno com deficiência, uma pessoa com deficiência no ensino superior, possa se valer, possa invocar em seu favor, né? Eu posso fazer isso, eu posso exigir aquilo, eu posso exigir que se faça tal coisa. O que é que existe de instrumento que possam, que devam trazer uma acessibilidade maior em todos os aspectos, seja no aspecto físico, de acessibilidade física mesmo a um prédio, seja, não sei se existe alguma bolsa específica, se existe algum tipo de encaminhamento do ponto de vista mais formal, menos físico mesmo. O que é que existe que as pessoas podem se valer para poder ter a sua vida minimamente facilitada, pelo menos? Existem várias normativas no Brasil que se tratam da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, começando pelo acesso, propriamente dito, que a lei de cotas ela foi atualizada em 2016, se não me engano. E aí que ela não incluía a pessoa com deficiência, e a partir dessa atualização ela incluiu. Então, o aluno ele tem, existem editais previsto o próprio Enem, ele tem vaga para pessoa com deficiência, e isso no acesso. E aí ele pode, durante a prova, ele pode requerer sala especial, ele pode requerer intérprete de Libras, seja necessário, prova ampliada em caso de deficiência visual, pode requerer fiscal, um ledor, caso ele precise de alguém que leia para ele. Durante a prova, ele tem várias condições de acessibilidade que podem ser requeridas durante a inscrição no processo seletivo ao qual ele for participar. Isso independente da universidade. A lei federal ela tem que, a universidade ela tem que cumprir. Estando já na universidade, existem bolsas, existe auxílio, não diretamente para a pessoa com deficiência apenas, tem que ser pessoa com deficiência de escola pública, oriunda de escola pública, de baixa renda, enfim. No contexto da universidade que eu trabalho, existe um núcleo específico de pessoa para a inclusão, um núcleo de inclusão. Na verdade, eu acabei falando da CRD, mas a criação dos núcleos de inclusão
também na política federal, as universidades têm que ter um núcleo de inclusão, e aí esse núcleo ele faz o atendimento específico que o estudante necessita, dentro do que solicita, porque o importante o estudante ele tem que se identificar na matrícula. Porque se ele não se identifica, a universidade ela não sabe que ele está ali. Ela deveria saber, mas ela não sabe que ele está ali. Então, quando ele se identifica na matrícula, a universidade está obrigada a fazer o acompanhamento do aluno até o momento que ele forma. Isso também é uma normativa federal. E aí os núcleos de inclusão, eles fazem acompanhamento, o estudante tem direito, o estudante surdo tem direito a intérprete de Libras em todas as aulas, isso também é uma lei, é uma normativa. Gente, eu não sei os números de cabeça das leis, mas elas existem todas, são normativas novas de 2016 para cá, todas. Para cá não, até 2020. No governo novo não teve nenhuma normativa nova. Aliás, existe até um parênteses importante a ser feito. O governo Bolsonaro ele propôs uma atualização na Política Nacional de Educação Especial, a qual ele sugeriu que os estudantes da ciência, isso independente de nível superior, nível ensino básico, eles fossem separados dos outros estudantes, que foi justamente aquela fala do ministro, que os estudantes atrapalham, os estudantes da ciência eles atrapalham, né, os outros estudantes. E aí, essa política ela foi lançada justamente no momento que eu estava escrevendo esse capítulo da minha dissertação. E aí, eu fiz a história, eu fiz o levantamento de ordem cronológica. E aí, encerraria o capítulo com essa, que foi de 2020, em dezembro de 2020. E aí, essa política ela foi extremamente criticada. Várias entidades entraram com... Vocês sabem melhor do que eu. Representações, né? Teve representações. Isso foi no Supremo Tribunal Federal, ADI, alguma coisa assim. ADI também teve. Isso mesmo. Eu acho que é ADI. E aí, o Supremo conseguiu revogar essa política, e aí ela não entrou e legou, mas ela foi assinada pelo governo, ela não foi sequer discutida. Ela apenas foi colocada pelo governo. E aí, por conta de todo esse contexto, porque a política ela jogava fora todo o histórico de conquista que as pessoas tiveram ao longo do ano. Ela negava tudo que as políticas anteriores elas davam, porque o estudante ele teria que estudar em escolas específicas. Por exemplo, as APAES, as Associações para Amigos Excepcionais, eu não sei se vocês conhecem. Seria como se fosse todas APAES, todas APAES. Então, eu teria que fazer um mestrado numa APAE. Eu teria que estudar só na APAE. Isso já foi assim antigamente. Eles pautam como uma novidade uma coisa que é um retrocesso. As APAES, elas têm até um papel importante como instituições especializadas, complementares no serviço de rede para ajudar a orientar as famílias, algumas as famílias conviverem com pessoas ou com profissionais que entendem bem é bom, mas daí é você definir que o modelo de educação ele é não inclusivo, você vai botar em guetos essas pessoas, não quer que isso ajude a sociedade a lidar com o tema, né, da pessoa com deficiência. Segregação, né? É uma segregação, amigo, com certeza. Exatamente. E, na verdade, as APAES, elas funcionam exatamente como você disse, como um complemento. O estudante está na escola regular e faz o complemento dele na APAE. A proposta dessa política foi o decreto... Engraçado que o número dele eu lembro. É 2520 de 2020.
ser dirigente de elite. Para não parecer que as APAES e outros institutos especializados estavam defendendo, porque pelo que eu entendi, eu vi várias manifestações dizendo assim, nós existimos há um tempo atrás com esse protocolo porque ninguém queria lidar com a educação para esse público, mas nossa batalha sempre foi pela inclusão. Exatamente. Então não estamos disputando aqui nada com ninguém, não, ao contrário, quer inclusão também. Não, a gente não está falando mal da paz. Claro, não, eu sei, mãe. Eu já fiz também. Elas fazem um papel extremamente relevante. Claro, sim, como eu falei, um total de complemento. Institutos de cegos, né? Outros tantos institutos. IDR, sim. Sem dúvida. E aí, o exemplo que eu dei com a Paia, que é o nome mais comum, né? Que todo mundo saiba. Seria transformar que todo mundo estudasse em grandes atores, entendeu? Esse é o exemplo. E aí, só esse parênteses que eu queria fazer dessa normativa, que não tá em vigor, ela foi... Uma boa lembrança, viu? Porque a gente se vê o tempo todo confrontado com ideias absurdas. É uma loucura isso. E o governo ainda não acabou, viu? Mas está acabando. Está acabando, mas ainda não acabou. Olha, foi tão imperativo esse ato presidencial que ele surgiu como um decreto. Para quem não sabe, decreto é um ato normativo em que o próprio presidente emite e ele não passa pelo Congresso Nacional. Então foi muito louco, né? Esse projeto dele. Logo ele que tentava se dizer inclusivo, Por acaso que assim, depois daquele discurso de Michele na posse do socialista, o primeiro ato normativo dele foi fechar a Secretaria de Inclusão, a SECADIM. Ele fechou a SECADIM. Então, assim, a gente teve logo de início o spoiler do que seria o governo ao longo dos anos. Esse é o primeiro ato normativo. Eu lembro disso porque isso me marcou, porque sei lá, quando eu mudei de setor, e aí que eu fui trabalhar diretamente com a pós-graduação, e aí na época a minha orientadora me falou, olha, que não era minha orientadora na época, eu chamava de orientadora a vida toda, ela não era minha orientadora. E aí, a orientadora falou, olha, a partir de agora, o núcleo de inclusão, ele está por conta da universidade. Não tem mais verba para ele. Então, assim, os núcleos de inclusão, eles tinham uma verba que vinha da Secretaria Nacional de Educação ou de Inclusão. E aí, depois do encerramento dela, lá em 2018, o primeiro ato do governo, e aí os núcleos, eles perderam a verba, e a verba ela tinha que entrar no custeio da universidade, né? De tudo que vinha direto da universidade. A gente sabe que, por ordem do que é prioridade, isso sempre fica mais do último, né? Tanto que existe todos esses editais, que eu disse, em um número muito reduzido hoje em dia, por conta desse corte de verba. Maíne, eu acho que outras questões relacionadas à deficiência a gente poderia lhe convidar, porque lugar de fala, você falando, é muito diferente, sabe? Da gente comentar um decreto do ponto de vista legal e você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, falando, né? Tranquilo. Né, gente? Dentro de outros temas sobre pessoas com deficiência ou deficiência em geral, a gente convidar a Maíne para falar. Não só nesse tema, Maíne. Você pode vir aqui para falar sobre outros assuntos. Aliás, qualquer tema, se ela topar. Que você se sinta, sabe? Venha para o Papo Juros. Eu sou o tipo da pessoa, os meninos já, acho que já perceberam isso. Quando eu gosto, eu tô querendo que a pessoa venha, volte logo, volte de novo. Vem, fala com a gente. Ibel é sensitiva, viu? Ibel é sensitiva. Além do gostar, para além do gostar, o gostar tem para além do tem o gostar de sentir também. Energético. Então, falou uma coisa boa, porque o debate não é necessariamente juridiquês, né? Aliás, a crítica ao
jurídica, esse foi um dos debates. A gente acaba falando mais como comentários, né? Então, acho que Maíne sentir à vontade, qualquer tema, na verdade. Maíne, você como a servidora pública, eu queria que você voltasse para conversar com a gente mais sobre serviço público. A gente pode preparar um tema massa. Pode, tranquilo, só me chamar. Massa. Eu sou apaixonada pelo serviço público, embora tenha enormes críticas, enormes revoltas. Eric, você já sabe que eu sou bem irritada com Mas é essa a ideia. É essa a ideia. Mas essa a ideia. Para falar irritada do trabalho, a gente pode mudar até o tema do podcast agora, se você quiser. Não tem problema. Me dá um segundo. Mas tomando por base essa sua última fala, né, esses elementos que são públicos, que são históricos, a respeito do sucateamento de toda a política de inclusão, né, feita recentemente, sobretudo a partir de 2020 para cá, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, se desdobra em duas. Quando a gente faz alguns cortes sociais, quando a gente analisa algumas questões a partir de determinados marcadores, raça, gênero, né, a gente observa impactos totalmente diferentes do que os impactos sentidos, digamos assim, pela sociedade em geral. Dentro dessa perspectiva, eu quero te perguntar, primeiro, dentro do ensino superior, os alunos com deficiência, pessoas com deficiência no ensino superior, têm uma dificuldade maior, pressuponho eu, de permanência, e você já falou, pressuponho não, você já falou isso aqui, né? Tem uma dificuldade maior de permanência no ensino superior. É possível quantificar isso proporcionalmente? Pessoas com deficiência, qual o percentual de evasão de pessoas com deficiência e comparar a evasão de pessoas que não têm deficiência alguma? E o segundo questionamento, é possível dimensionar o impacto que esse sucateamento das políticas de inclusão, e sucateamento que vai desde de corte de verbas a fechamento da secretaria, né, a Secretaria Nacional de Inclusão Social, a extinção da secretaria, é possível dimensionar o impacto que esses atos, que essas ações tiveram sobre alunos com deficiência, do ponto de vista da evasão e em outros aspectos também, você eventualmente entenda necessário trazer? É possível, assim, quantificar. A gente consegue ter esse número no Censo Nacional de Educação Superior, que ele é lançado todo o início do ano posterior, no caso de 2022, vai ser lançado em fevereiro, março de 2023. Esses anos de pandemia, a gente não teve censo, a gente não sabe os dados, mas em termos práticos, eu consigo perceber, no meu contexto da universidade lá que eu trabalho, muitos estudantes da CIS desistiram. Por exemplo, o público da Universidade eram 10 estudantes com os evadidos. O meu público diminuiu para 5. Então, durante a pandemia, esse número foi reduzido a metade do recorte que eu fiz da pesquisa. A universidade hoje ela tem 86 estudantes matriculados, já foi maior, já conseguimos chegar a 104 estudantes. Então, tiveram formandos, mas o número de evadidos foi muito maior, e é isso. O estudante, como você disse, ele tem uma dificuldade de fato maior para permanecer, porque além das dificuldades do ensino superior propriamente dito, ele passa pelas dificuldades internas e pelas dificuldades impostas pelo meio. Então, isso proporciona uma trajetória extremamente complexa, extremamente complicada. Muitos deles não dão conta de superar essas barreiras e acabam desistindo. E aí o intuito de se estimular que as políticas sejam voltadas cada vez mais para a permanência é justamente esse, né? É justamente ter exemplos como o meu de sucesso, conseguiram concluir, conseguiram
alcançar outros índices de outros níveis de ensino. E aí, para concluir, só uma reflexão assim, importante que eu sempre faço, eu nunca estudei com ninguém com deficiência. Eu sempre fui a única em todos os níveis de ensino, inclusive no mestrado. Então, isso é um dado importante, porque a gente precisa se perguntar onde estão as pessoas que deveriam estar ali, porque não existe uma mãe com deficiência por aí. Aqui na Bahia, por exemplo, restringindo o nosso campo de análise. Então, a gente precisa de políticas que incentivem, que estimulem a entrada e a permanência deles para que eles alcancem outros níveis de ensino e se tornem profissionais de sucesso por aí afora. E nos altos postos de trabalho, nos espaços de poder, nos governos, no STF, no STJ, a gente não vê Maíne. Não. Você não está lá. A gente vê homens brancos, héteros e ricos. Sim. Basicamente. É isso aí. Bel, Marquinhos, alguma consideração, alguma coisa? Eu agradeço, Maíne. Foi um prazer, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Espero te ver de novo, viu? Aqui com a gente. As ordens. Obrigada pelo convite. Vocês inauguraram a categoria podcast na minha vida. Nunca tinha participado, mas me senti completamente à vontade. Falei bastante. Então, estou à disposição. O que precisarem, só me chamar. Obrigada. Agradeço a minha querida amiga Mai. Uma sociedade sem inclusão não é uma sociedade verdadeira, justa e igualitária, e precisamos avançar muito nesse debate. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Um beijo no coração. Aproveite para ativar o sininho, nos seguir aqui no YouTube, no Instagram. Estamos também no Google Podcast e no Spotify. Um forte abraço e até a próxima. E o like também, se gostou, dá like. Se não gostou, dá like também. Clique, compartilhe. Você ouviu aqui que, inclusive, Maíne trouxe ferramentas importantes para pessoas com deficiência se utilizarem. Então, aproveite e compartilhe. Vá compartilhando. Informação dá poder às pessoas. Então, vamos compartilhar cada vez mais. Beijo, pessoal. Até breve.